Ariana. Olha aí, meninas. Tudo preparado para vocês. Trouxemos bambolê, e algumas outras atividades aqui, enfim, mas vamos tocar para frente na parte. Ó, a Adria foi bom ficar em casa mesmo. Tá com o nariz escorrendo aí não tem jeito, né, Adria? Acho que eu posso tirar a máscara, né? Porque vocês estão aí, ó. Não tinha jeito de chegar, né, Adria? Pelo amor de Deus. Aí fica para aí mesmo, hein? Olha lá, ninguém quer esse resfriado para cá, não. Deus me livre. Cadê a Ariana? Ariana, abre essa. Também está resfriada, Ariana? Não, estava ocupada ali. Para abrir a câmera, né? Agora. Tá travando tudo aqui. Preparado aqui, vocês iam sair daqui suadas, mas tudo bem, né? Também está resfriada, Ariana? Não? Eu? Tá tranquilo? Até que não, porque como eu fiz teste, né, e deu negativo, aí eu disse, não, vou ficar um pouco mais. Bem, vamos fazer então, dar continuidade naquilo que nós começamos na primeira aula, né? Trabalhar em cima daquele material que está à disposição para vocês. Eu até separei, disse para vocês se houvesse necessidade para que a gente pudesse enviar os vídeos, mas os vídeos estão eu verifiquei, eles estão no material disponível. Enfim, está tudo completo. Conseguiram abrir? Conseguiram ver alguma coisa? Ou não? Só acenem com a cabeça? Assim. Sim ou não? Conseguiram abrir? Não, não abriram. Eu À disposição todo o material para vocês. Ok. Tá certo? Tá? Lembrando, né? Nós falamos de psicomotricidade, né? E aí eu gosto muito de destacar que o ser humano, por ser um indivíduo holístico, ele precisa ter essa atenção bem global, né? Você não consegue dividir o psico do motor e principalmente da idade. Cada idade tem o seu desenvolvimento, né? E por conta disso a gente tem olhares diferentes, né? Então essa é uma preocupação frequente. A gente precisa ter esse olhar diferente. Por quê? Porque são idades. E eu lembro que eu falei para vocês a respeito de suplantar essas características. Então, se eu tenho 2, 3 anos e eu deixo de fazer alguma atividade que nessa idade ela é fundamental para o meu desenvolvimento, isso eu não sinto imediatamente, eu sinto lá na frente. Então, é uma preocupação de todos nós, enquanto profissionais, que tenhamos esse olhar diferenciado. Então, vamos fazer aquilo que nós nos propusemos. Deixa eu ver aqui como é que nós vamos... Isso, deixa eu só abrir aqui, né, para poder compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Aqui eu estou bem amparado, viu? Não tem terror não que... Aqui Como é que é o nome? O link está aqui para dar o apoio para a gente. Se eu vacilar aqui, ele me ensina. Deixa eu fazer isso. Aqui tem vamos nessa. Beleza. Tá aí para vocês. Aqui tem alguns slides interessantes. Então, já falamos da divisão do que é o psicomotor. Tá? Eu sempre destaco essa questão do aspecto emocional, que é fundamental. Existem pessoas que precisam de um olhar diferenciado. Essa semana passada eu tive no Teatro Amazonas trabalhando um pouquinho do TDAH, que é algo que chama muita atenção. Talvez vocês já tenham trabalhado. Eu não sei se foi a Adria ou se foi não sei se foi a Ariana que falou que trabalha com criança. Alguma de vocês falou do trabalho com criança autista. Alguma de vocês que estavam conosco na última aula falaram disso. E nessa semana, no dia 13 de julho, eu recebi um convite que para mim foi uma grata surpresa, que foi ir para o Dia Mundial do TDAH, dia 13 de julho. E eu estive lá no Teatro Amazonas e a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito dessa temática. Eu falei com o pessoal de uma associação, que agora eu não lembro o nome, acho que é a BDA, eu acho que é isso, e nós vamos fazer um trabalho um pouco mais intenso, porque essa temática ela me é muito cara. Por quê? Porque ela começa na infância e segue até a vida adulta.
Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Wagner. O Wagner é um músico, toca muito, né? Esse material está no meu canal no YouTube de uma conta oficial e também fiz pelo Facebook. E lá ele toca um saxofone maravilhoso. Ele não me falou, mas a esposa dele falou para a Sheila, que é a responsável, que a característica dele era de uma pessoa com TDAH. E ele faz um trabalho desenvolvendo, através da música, esse aspecto que foi maravilhoso, porque ele pôde apresentar o trabalho dele, ele disse que ele trabalha com música, faz uma diferença muito grande. Então, para mim foi uma felicidade estar junto, porque a gente trabalha nessa perspectiva, né? Então, é maravilhoso. Nós estávamos falando de psicomotricidade e ter uma oportunidade de conversar com crianças, com pessoas que lidam com TDAH, né? Eu vi muitos pais, conheci algumas crianças, né? Foi uma noite gostosa. Nós estávamos programando fazer uma live solidária, infelizmente não deu para fazer, porque motivos políticos aí, a prefeitura não bancou a estrutura. Enfim, nós fizemos ali, o Teatro Amazonas ficou iluminado de laranja, porque é a cor do TDAH, mas sei que certamente vocês que vão trabalhar com a temática vão lembrar daquilo que nós falamos. Então, nessa nossa exposição, né, vocês vão perceber para que servem os jogos, né? E nós vamos falar de jogos cooperativos, vamos falar de jogos competitivos, enfim. Mas, para nós, o mais importante são realmente os jogos cooperativos. A gente não precisa de muitos recursos, vocês já sabem disso, né? Falamos papel, caneta, lápis de cor, enfim. Fica fácil de você trabalhar porque os recursos tecnológicos, né, caros, isso não são fundamentais, tá certo? A gente precisa ter, sim, e aí todos vocês terão uma estrutura bacana, mínima, que é uma sala, um local, uma quadra, ou quem não tem quadra trabalha com o refeitório, enfim. Você precisa ter realmente, o mais importante são esses fatores. Concepção, comportamento, compromisso, os materiais à disposição que você tiver em mãos, né? E o espaço para o desenvolvimento. Como em todo lugar que nós formos trabalhar, nós temos uma sala como essa aqui. Se você estivesse aqui, nós iríamos brincar bastante. Então, não tem muita coisa para fazer. Não preciso ter esse aparato tecnológico que nós estamos usando aqui. Nós estamos usando aqui algo que é de última geração, transmissão, pela internet, enfim. Mas para trabalhar psicomotricidade, você não precisa disso. Você precisa ter gente, você precisa ter relações. As crianças precisam interagir. Por que isso? Porque o ser humano ele é um ser social. Talvez durante essa pandemia, esses meses que nós estamos reclusos, desde março, muita gente, e ontem eu tive a oportunidade de fazer uma live com um médico que esteve no fronte de batalha, que foi o doutor Carlos, já lembrar o restante, que ele me falou, Carlos Feitosa, ele é médico do SAMU e atendeu muito também, muita gente em casa, enfim, em todos os lugares. Ele falou, não foram comentados, mas muita gente se suicidou durante a pandemia. Olha que loucura. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é um ser social. Então, nós precisamos ter relações. E essa relação, para a criança, ela é mais importante ainda, né? E o professor tem que ter esse olhar atento, né, para que ele possa perceber que alguns aspectos podem estar errados, precisam ser adequados. Então, o trabalho de preocupação máxima é o planejamento, para que você possa ter realmente verificar que a necessidade ela existe, você perceber que o que os teus alunos, os teus atendidos, eles vão precisar. Então, é fundamental que você tenha aí essa preocupação de desenvolver o teu material, planejar a tua aula, para que você possa chegar ao resultado proposto. Você sempre tem uma ideia daquilo. Eu trouxe para cá o material porque eu pensava que vocês iriam pular bambolê, fazer alguns saltitos, vocês iriam se enrolar naquelas brincadeirinhas que nós usamos no dia da primeira apresentação. Enfim, meu planejamento era nesse sentido. Mas, vamos lá, você tem que ter... O meu plano ele tem que ter flexibilidade, porque na ausência de um elemento, que seriam vocês, a gente vai trabalhar
nessa perspectiva da apresentação, para que vocês possam também interagir. Peço que vocês, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Aqui é um bate-bola, né? E eu já destaquei da outra vez. Vocês têm experiências que são riquíssimas, não apenas para mim, mas para os colegas. E isso é fundamental. Uma aula, ela é isso, é troca de informações. Não é o Gilmar que vai falar e simplesmente ele vai dizer, ser o dono da verdade. Então, a participação de vocês é fundamental. Então, se a Ariana ou a Ada quiser falar, não tem problema, fique à vontade. Tá certo? Então, planejamento é fundamental. Eu preciso identificar que a minha proposta, né, as atividades psicomotoras, elas precisam ser bem utilizadas e bem adequadas para que todos sejam beneficiados. Tá? Olha só, tem até a minha esposa, ela faz muito isso, ela faz esses memes, essas coisinhas aí, para que fique bem chamativo, né, essa informação. O professor deve tomar cuidado para não utilizar a técnica de maneira isolada, né, o que pode prejudicar o andamento das aulas e o alcance dos objetivos. E, claro, não favorecer o desenvolvimento psicomotor do aluno. O que mais eu quero numa aula de psicomotricidade é desenvolver o indivíduo. Desenvolver o indivíduo. E quando eu falo de indivíduo, não preciso mais repetir. Esse fone aqui vai... Vamos lá, não sei por que ele está caindo, porque a orelha aqui não é preparada. O mais importante é destacar que eu não preciso mais dizer, quando eu falo de desenvolvimento, o indivíduo é o geral. O professor ficou muito baixo. Repetir a base. Está ouvindo? Estão ouvindo? O professor ficou muito baixo. Muito baixo, eu acho. Caiu aqui. Um minutinho, meninas. Só um minutinho. Ariana, não estava conseguindo ouvir. Não estou conseguindo ouvir. A segunda queda também, né? Vou colocar aqui um tapume para não deixar cair mais. Qualquer coisa a gente fala por aqui. Pois é. Qualquer coisa a gente segue aqui. 2 quedas já é complicado, né? Mas o link está tentando arrumar aqui. Eu juro que eu vou tentar não deixar cair mais. Pronto. Ok? Beleza? Então, retomando, peço desculpas aí. Vou colocar alguma coisa aqui para segurar. Então, o mais importante, quando eu falar de desenvolvimento nessas nossas atividades, eu vou falar de desenvolvimento psicomotor, não preciso mais repetir. Já falei para vocês, o ser humano é um indivíduo holístico, eu não consigo separar, compartimentar psicomotor e principalmente da idade. Porque cada um é um indivíduo único, eu não tenho ninguém igual, vocês já sabem disso. Então, quando eu falar de desenvolvimento, eu estou falando do desenvolvimento geral desse indivíduo. Então, a minha preocupação, e por isso que a Ieda colocou esse alerta aí várias vezes, papapá e tal, chamando a atenção, o meu objetivo primordial das minhas atividades, não precisam ser aulas, precisam ser atividades, é o desenvolvimento deste indivíduo que está sendo tratado. E esse indivíduo é um ser social que precisa ter esse olhar atento. Comportamentos, né? As ações executadas, tá certo? Eles têm atividades com objetivos psicomotores, mas o professor tem que ter o olhar atento para os comportamentos. Quando as atividades estão sendo realizadas, essas relações elas precisam ser enfatizadas e, principalmente, eu preciso destacar este ambiente agradável, humanizado, para que as relações elas possam identificar, e aí são muito interessantes, porque eu consigo perceber, através do comportamento de algumas crianças, algumas deficiências, né? Algumas ausências, ou, quem sabe, também algumas qualidades. Você sabe que algumas crianças têm altas capacidades, né? E a gente já constatou aí, existem diversos estudos que falam isso, que o indivíduo que tem qualquer deficiência física
ou deficiência mental, ele não está desprovido de capacidade. Então, a partir do momento que eu começo a desenvolver a minha ação, desenvolver uma atividade, eu consigo perceber que esse indivíduo ele pode ser melhorando aí as suas qualificações, as suas qualidades, e esse comportamento eu preciso identificar para que a gente possa realmente ter um olhar diferenciado e principalmente fazer com que esse desenvolvimento daquilo que é muito bom seja preservado ou melhorado e daquilo que é muito ruim ele seja automaticamente melhorado. Minha proposta sempre vai ser essa: melhorar o indivíduo em todos os aspectos, psíquico, motor e de acordo com a sua capacidade de idade. Eu não consigo fazer com que um garoto de 3 anos faça alguma atividade que um garoto de 7 faz com muita qualidade. Ele vai fazer, mas ele vai ter dificuldade para realizar. Então, nós precisamos ter essa diferenciação para que eu, de repente, não possa prejudicar esse desenvolvimento. Então, é uma preocupação muito grande, né? E eu gosto muito de falar que, além disso, eu não posso, de forma alguma, esquecer que 1 ano de vida faz uma diferença muito grande. É 1 ano de qualificações, é 1 ano de capacidade que pode ser prejudicado. Desculpa. Isso é fundamental. Não posso... Desculpa, menina. Não posso esquecer isso de jeito nenhum. A gente, na educação física, as modalidades esportivas elas são divididas em categorias. E, às vezes, essas categorias elas são geralmente trabalhadas em 2 em 2 anos, né? Mas, por exemplo, nas fases que eu gosto muito de chamar de chupetinha, né? Gosto de chamar... Pode falar, Ariana, diga lá. Eu estou olhando para cá, mas pode falar. A Adria quer falar. E Adria, teu som está um pouco baixo também. Eu não ouvi, Adria, desculpa, porque eu ouvi bem, Ariana. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar aqui rapidinho. Obrigado, Ariana. Obrigado. Agora tá melhor. Eu estava olhando para cá e não olhei para cá. Diga lá, Adria. Não, professor, é só um aviso da Nayana, que ela não vai poder assistir a aula hoje porque ela está dando aula. Ela teve um problema lá e a aula dela teve que ser adiantada para amanhã, então ela não vai poder assistir hoje com a gente, tá? Quem é a... Ouviu? Não? Porque os meninos estão a gravando, Nayana. né? Dayana. Não, a Nayana. Dayana que não vai poder vir porque ela teve um probleminha, mas está tudo sendo gravado. Obrigado, Adria. Obrigado, Ariana. Nada. Vou olhar mais para vocês por aqui também. Tá? Então, na educação física, no desporto de uma maneira geral, não quero trabalhar nessa perspectiva apenas da educação física, a gente tem a questão das categorias. Tá? Então, geralmente, a gente trabalha com 2 anos. Tá certo? Então, eu gosto muito de chamar assim, não é o nome da categoria, mas eu chamo de fraldinha, né? Porque são as categorias bem inferiores. Aí eu chamo de fraldinha, passa para chupetinha, e aí eu vou levando à frente. Eles não usam mais esses termos, eles usam sub-8, sub-10, sub-12, no futsal especificamente, mas nas outras modalidades elas têm outras idades. Então, quando você faz, imagina, dos 6 a 8 anos, a diferença ela é muito pequena, né? Então, você consegue, as qualidades físicas, as qualidades motoras, elas são muito assemelhadas, inclusive qualidades emocionais também. São mesmos propósitos, enfim, são características muito semelhantes. De 8 a 10 anos, elas também são muito próximas. A partir do momento que eu passo dos 10 aos 12 anos, eu já começo a perceber uma diferença muito grande. Por quê? Porque a partir dos 11, 12 anos já entra aí um aspecto que é fundamental do desenvolvimento. Então, existem alguns garotos, e principalmente as garotas, elas têm um desenvolvimento muito mais rápido, maturacional e também emocional. E quando eu passo dos 12, acabou a igualdade. Por quê? Porque 1 ano, de 12 a 13 e de 13 a 14, o desenvolvimento é muito distinto. E aí depende muito dos estímulos. Esses estímulos eles são fundamentais. Se eu tenho uma criança muito bem estimulada, que tem possibilidades aí de interação, né? Se ele tem uma participação efetiva nas brincadeiras de rua, ou se tem um professor de olhar atento
e que ajuda a estimular esse crescimento, ele vai ser certamente muito melhor do que uma criança que não tem tudo isso. Então, a partir dos 12 anos, a diferença ela é gritante. Até os 12 anos, você consegue perceber que eles são meio assemelhados, mas a partir disso, por quê? Porque aí vem todo um aspecto exógeno que é fundamental para o desenvolvimento dessa garotada. Então, as meninas, vocês sabem disso, vocês são meninas, elas são muito mais maduras do que garotos. Né? Então, vocês sabem disso aí. Né? Tem garoto que, com meu filho, vou citar o exemplo do meu filho porque eu posso falar que é meu filho, 17 anos, é um menino grande. É mais alto do que eu, mas é um menino grande. Mas uma menina de 17 anos, ela já tem um desenvolvimento muito melhor do que o dele. E a gente percebe isso na relação. Meu filho está no 3º ano, né? Mas é um garoto, né? Então uma criança grande. Então, isso é uma relação muito diferenciada. E aí, o que aconteceu? Em algum momento, em alguma etapa da vida dele, um professor deixou de atuar de forma correta. Ele não é muito bem desenvolvido no aspecto motor, né? E também deixou muito a desejar. Um cara extremamente inteligente, mas deixou a desejar nas relações. É um menino que tem dificuldade de relação. Então, em algum momento da atuação dele, do crescimento dele, os professores, um dos professores, principalmente da minha área, na educação física, foi incompetente e aí acabou prejudicando o desenvolvimento dele. E a gente em casa, você mesmo sendo profissional, você acaba não olhando e nem tendo atenção a isso aí. Você passou essa missão para algum profissional. Como ele não fez, acabou prejudicado. Meu filho não quer saber de esporte, mesmo tendo um pai profissional de educação física, que foi atleta, enfim, mas essas coisas acontecem. E não adianta insistir, ao contrário, prejudica. Ele quer saber de jogo eletrônico e tal, enfim. Vamos para frente. Né? Volta um pouquinho, passei, ok. Né? Essas relações, já falei disso, né? Criança tem que se relacionar. Isso é fundamental. E o professor irá, necessariamente, se houver uma necessidade, repreender. Né? Se o comportamento for inadequado, ele tem que perceber. As regras, elas fazem parte do nosso viver. Eu não posso fugir a isso. Eu tenho que estabelecer essas regras. E essas regras, elas podem ser dadas de forma muito tranquila para não prejudicar. O professor não pode ser grosseiro na hora da repreensão. Ele tem que saber dominar a turma nesse aspecto. A gente tem que levar em consideração que nós temos uma idade um pouco mais experiente que eles e nós temos que conseguir suplantá-los. Eles não podem fazer o contrário, eles não podem passar por cima de nós. E isso é muito ruim. Por quê? Porque nem sempre esta relação em casa ela é tão clara. Né? Vocês sabem disso. Às vezes as crianças elas dominam o ambiente familiar. Né? Ou porque é o primeiro filho, ou porque é o bonitinho, ou porque ele é o feinho, ou porque ele tem uma deficiência. Enfim, não sei por quê. Mas pais, mães, avós principalmente, eles acabam fazendo com que aquele ambiente seja dominado pela criança. Então, às vezes, ele perde o limite. Na casa dele, ele não tem limite. Aí resta ao profissional, e aí é o professor, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, suplantar essas adversidades. Fala, Adriana. Você está me escutando bem, professor? Se tu puderes aumentar um pouquinho, melhor. Mas eu estou ouvindo, estou ouvindo. Eu aumentei, eu acho que é o fone mesmo. E agora? Pode falar. Será que a gente consegue aumentar? Não. Não, acho que é o meu fone mesmo. Eu estou ouvindo, mas... Pode falar, Adriana, pode falar. Ok. Escola, a gente vê bastante isso. Porque os professores dão limite para eles. Quando a gente estuda as coisas de casa que eles fazem, a gente não acredita. Porque na escola, como eles têm limites, têm comportamentos que a gente repreende, não deixa avançar, eles não fazem a mesma coisa. Tem criança que na escola se comporta super bem, mas em casa, literalmente tá com o jogo. Aí vai dessa questão dos limites. Na escola eles não dão em casa. Não vira um trabalho conjunto. Eu acho que é bem importante. Quase fundamental nesse quesito. Acho que a Ariana, que também trabalha na sala de recursos, deve ver isso, né?
de limitações? Sim, que você dá na escola e em casa não faz. Assim, a gente tem dificuldade mesmo, né? Tanto que a gente trabalha uma autonomia dentro da sala, só que quando chega em casa, os pais querem fazer tudo para eles, né? Então a gente tenta focar no desenvolvimento da criança. A professora não pode fazer, porque tudo que ele quiser, ele vai saber que vai estar na mão dele. Você tem que deixar ele se libertar um pouco também. E até falando que é bom para os dois, né? Ela não fica tão presa no filho, fica mais independente, apesar de ser especial, né? E vocês já perceberam, devem perceber também que essa relação ela é preocupante entre pais, mas quando entra a figura dos avós, essa coisa se complica um pouquinho mais. Já perceberam isso? Sim, acho que ainda fica pior. Pois é. Fica pior até com a criança, fica pior até com as crianças ditas normais, né? Sim. Porque vê aquela muito mimado e fica com os choramingos, qualquer coisa fica chorando. Aí quando a gente tem essas atitudes da criança, a gente já conversa logo com os pais. Aí os pais já dizem, professora, aqui a gente faz de acordo com como vocês conversam com a gente. Mas quando ele vai para casa da avó, aí 2 dias assim, de final de semana, já estraga a semana inteira. Deseducou tudo, né? E aí tem um ditadozinho popular que diz assim, a preocupação de educar é dos pais. Eu sou avô, eu posso deixar à vontade. E aí o garoto toma conta, a garota toma conta. Não está largado. Então, o profissional ele vai ter essa preocupação de ter esse olhar atento, né? Porque é fundamental. Porque, na verdade, assim, a hora que nós vamos já ver, quando nós falarmos de jogos, né? E essa é uma relação bacana, a gente no nosso projeto, que antigamente era Ludorama, hoje é Vila Ludos, nós estabelecemos muito essa questão das regras, né? E existem os jogos cooperativos e jogos competitivos. Então, vocês vão já ver, nós vamos já falar sobre isso aqui. Então, esta relação ela tem que ser muito bem clara. Eu preciso, sim, repreender. Eu não posso deixar o garoto se bater nos outros, ficar chorando no chão, porque simplesmente ele é meu aluno. Não, eu preciso repreender. Mas eu preciso adotar estratégias, que isso aí todos nós estamos preparados para tal, para que eu possa suplantá-lo em função da minha experiência, da profissão que eu abracei para assumir o resto da minha vida e em função também da própria preparação que eu tenho profissional. Então, nós temos que usar diversos artifícios para poder suplantar essas adversidades e fazer com que este ambiente seja o ambiente mais salutar possível. Eu falei para vocês de uma participação que eu tive ali na André Vidal. Tá? Eu fui conhecer um trabalho do professor Rony, que vocês devem conhecer, o professor Rony Mello, que é da CEMEG. Saúde aí, Adrian. Que eles trabalham as lutas, né, como uma ferramenta pedagógica. E lá no André Vidal, ele me disse, inclusive eu fiz uma live com ele semana passada, e ele me disse, ressaltou isso, eu já sabia, eu tive lá, que as crianças elas já estavam virando peixe, porque a única atividade que elas tinham na escola era a natação. E aí o professor Portos veio de uma pós-graduação, não sei se foi de Portugal, enfim, o professor Alexandre Romano, que está finalizando o doutorado dele, já finalizou o doutorado dele nessa área de psicologia, além de ser profissional de educação física, eles resolveram introduzir as lutas, especificamente o jiu-jitsu, que é a coisa que eles gostam de trabalhar. E lá, a primeira aula eu fui convidado para conhecer, e 3 crianças, eu acho que eu já contei isso para vocês, 3 crianças, eu sempre gosto muito de repetir essa história, 3 crianças com comportamentos totalmente distintos. Eles tinham preparado uma aula para 2, e uma mãe, na hora do convite, ela disse assim, professor, eu queria muito que meu filho participasse. E aí os meninos não tiveram como dizer não, porque eles são muito especiais, são deficientes físicos realmente, e esse garoto ele tinha um comportamento totalmente adverso dos outros 2. Um deles era muito chorumbático, o outro muito mais alegre,
E esse terceiro garoto que foi incorporado, ele é um garoto muito agressivo, né? E a gente percebia que ele agredia também a mãe, né? Ela vinha no colo e tal, ele vinha batendo, reclamando, gritando. Com aquele momento, estresse. Estresse mesmo porque os outros dois muito tranquilos, um outro rindo bastante, característica de algumas deficiências, outro mais calmo, e esse garoto muito agressivo. Eles separaram uma salinha com um aquário, o aquário que eu falo é o vidro, né? E eles começaram a brincadeira. No final, os três saíram assemelhados. A mãe, e nós estávamos fora, e a mãe aqui fora chorava. Por quê? Porque o comportamento do filho dela melhorou muito. Eles jogaram, eles tinham, no projeto, eles conseguiram os kimonos, e aí cada um tinha o seu kimono, né? Então eles jogaram. O primeiro eles vestiram com tranquilidade, sem nenhum problema. O segundo também. O agressivo, eles não conseguiram colocar o kimono. Então o que eles fizeram? Então, vamos fazer o seguinte, a estratégia que eles adotaram. Colocaram o kimono na frente deles e começaram a rolar no jiu-jitsu com os outros dois. O outro percebeu que seria legal participar, e eu acho que foi o Romano que o pegou, e aí ele aceitou, tentou novamente colocar o kimono, porque a aula era com o kimono, e no final das contas ele conseguiu rolar, conseguiu brincar. É claro que eles não rolam normalmente, eles fazem de conta que o garoto está derrubando, enfim. Mas foi uma estratégia excepcional para poder suplantar aquela diversidade. E a mãe chorava, por quê? Porque ele não tinha esse comportamento em casa. Ela não conseguia dominá-lo. E aquele momento ele estava sendo dominado, no bom sentido, por um profissional que tinha competência para tal. Então, essa é uma situação, em que nós estamos falando aqui, de superação de um ambiente que já vem controvertido de dentro de casa, o garoto já vem com diversos problemas, né? E você consegue, enquanto profissional, melhorar o desenvolvimento desse indivíduo. Nesse momento que nós estamos vivendo essa nossa reclusão, podemos dizer assim, a gente percebe que algumas mães, alguns pais, e isso é uma coisa geral, eles não querem que os filhos voltem às escolas. Já perceberam também isso, né? É um momento de muita apreensão, eu posso afirmar isso. Então, você não sabe o que pode acontecer no retorno às atividades. As aulas já retomaram, Gilmarzinho já tem ido para a escola normalmente, vai na segunda, vai na quarta, fica terça, quinta e sexta em casa, mas a apreensão ela é vigente. Essa relação social, que é algo que é muito bom para nós, ela está muito reduzida. Porque não podem mais conversar, não podem mais se abraçar, e vocês sabem que o abraçar, o se tocar, faz parte do nosso dia a dia. Enfim, então, nós temos que ter essa habilidade para, quando houver necessidade, poder interagir e, principalmente, utilizar alternativas para fazer com que o ambiente fique muito agradável, para que essa relação social ela seja maximizada. Quando o professor estava falando de planejamento, ele prepara a sua aula, ele não tem muita preocupação. Por quê? Porque não vai ficar perdido, né? Ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Então, isso acaba facilitando aí o desenvolvimento da atividade. Isso se chama compromisso. Para nós é fundamental que a situação ela seja bem preparada para que você não fique, de repente, com devaneios. Imagina numa aula em que você tem, hoje não mais, vai ser praticamente impossível. Eu recebi ontem, eu li um artigo ontem que o MEC recebeu um documento, estou tentando me lembrar da comissão, de que as aulas à distância elas devem ser permeadas até 2021. Nós teremos muitas dificuldades de fazer as aulas presenciais. Então, esse ensino híbrido ele vai ser fundamental. A UEA já disse que volta agora em agosto, mas também com aulas à distância, aulas online. A UFAM, nós nem falamos disso até agora, quando é que vamos voltar. Se vamos voltar agora em agosto, não se fala também nisso. E a UEA já estabeleceu que o retorno às atividades presenciais, possivelmente a partir de outubro, novembro. Então, vejam, nós vamos ter que adotar alternativas, adotar estratégias para poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu tenho que me preparar para este momento. E nós não estávamos preparados para isso.
eu percebo que para mim ficou muito bacana. Como eu já tenho uma interação boa com câmera, eu sou apresentador de televisão há muito tempo, então para mim não faz muita diferença. Mas tem gente que não vai conseguir fazer isso. Então, como é que eu vou poder fazer, me comprometer com a minha turma, né, se eu não vou poder estar com ela com frequência? Eu não vou poder estar com ela todo o tempo, né? Então, eu tenho que achar alternativas para que a coisa aconteça da melhor maneira possível, a gente possa aproveitar esse tempo e fazer com que as coisas aconteçam e que a criança tenha o seu desenvolvimento atendido, né? E aí nós vamos ter que contar muito, muito com a participação dos pais. Talvez o aspecto mais positivo desta nossa reclusão, desse nosso afastamento, seja isso, né? Porque muitos pais, eles fazem assim mesmo na escola. Meu filho está aqui, te vira. A responsabilidade é tua, né? Se eu pago uma escola privada, mais ainda. Se a escola é pública, é problema da escola pública. Então, talvez esse seja o grande aspecto positivo desse nosso afastamento, principalmente para algumas crianças que têm essa dificuldade em casa, né? E você sabe que isso pode ser bom, mas isso também pode ser muito ruim. Vocês já perceberam, já ouviram falar que a violência dentro de casa também aumentou, né? Os indivíduos ficaram muito mais violentos. Por quê? Porque quando o cara está estressado, o cara pega, dá uma saidinha, vai tomar uma cerveja. Se bem que o Lincoln já me falou que agora já está tudo mais ou menos liberado, então o pessoal já está começando a sair, né? Mas até então não estava. Então a violência familiar, ela também cresceu, né? Então são vários aspectos. Mas esse é um aspecto que eu penso que é importante. Os pais vão ter que interagir mais com os filhos, vão ter que participar mais da educação dos filhos. E vocês, pessoal da caravana da CEMED, eles criaram um programa maravilhoso, que eles fazem isso comumente, né? Vão voltar a fazer em breve, se Deus quiser, né? Eles tiveram que vir para trás de uma câmera de celular, uma câmera mesmo, preparar aulas para que os pais pudessem desenvolver com os seus filhos lá dentro das suas residências, né? E aí vem o aspecto do fica em casa, né? Quando eu fico em casa com tecnologia, quando eu fico em casa com comida, quando eu fico em casa com bebida no sentido de água, suco, né? Eu não esqueçam a bebida alcoólica, a bebida no sentido de beber, realmente, se hidratar. É muito fácil ficar em casa, né? É maravilhoso, é tranquilo. Agora, quando eu vivo em um ambiente muito pequeno, onde muitas pessoas estão nesse ambiente, as dificuldades são tremendas, né? Então, até para o desenvolvimento de uma ação tão simples, às vezes eu não consigo fazer. Imaginem essa reclusão numa favela, né? Imaginem essa reclusão numa casa de um cômodo com 6, 7, às vezes um pouco mais de pessoas. Então, realmente as coisas não são tão simples assim. Não, fica em casa e resolve o teu problema. Enfim, isso é uma questão que a gente não vai nem entrar. Materiais, né? Eu preciso ter o máximo possível, de acordo com a minha necessidade. Se eu vou fazer uma atividade relacionada ao desenvolvimento motor fino, eu tenho que ter material à disposição para isso. Se é ampla, eu tenho que ter material para isso também. Por quê? Porque o material ele faz com que as minhas capacidades elas possam ser ampliadas, né? Então, e aí tem muito do que a criança ela simpatiza com algo, né? Ela se adona daquele material, mas ela tem um adversário, entre aspas, que também pode simpatizar com aquele mesmo algo. Então, vocês imaginam que a confusão vai ser estabelecida. Então, o professor tem que ter habilidade para poder estabelecer relações importantes para que o momento de um usar, o outro possa aguardar. Isso é doação, isso é superação. Por quê? Porque lá na casa dele, ele é o dono da casa. O que ele quer, ele tem. O que ele pede é dado a ele. Enfim, então, material, quanto mais, melhor, para que você possa ter uma relação importante, né, com as possibilidades, mas essas desavenças, elas irão acontecer. E acontecem no nosso dia a dia, não tem jeito. Tá certo? Então, o professor não pode
ficar limitado, e como você tem várias alternativas, nós estamos vendo essa foto aí, tem um monte de coisa para você trabalhar. Então, vai depender muito do meu planejamento, daquilo que eu vou estabelecer para a minha aula. É essencial, né, que na concepção do trabalho, a forma como eu vou, o material só, ele não resolve nada. Se eu colocar lá, vou colocar o bambolê. O bambolê vai ficar paradinho ali, está ali no saquinho separado esperando vocês, né? Se eu não souber usá-lo, ele vai ficar lá, ele não vai fazer nada, né? A educação em si não faz nada, né? A educação física não faz nada, a fisioterapia em si não faz nada. Quem faz é o profissional que trabalha essas profissões, né? Então, o material em si, ele precisa da relação humana. Se não houver relação humana, ele vai ficar lá e não vai servir para porcaria nenhuma, né? Vai ficar sem nenhum sentido. Então, a ideia é que você, a partir do momento que você tenha material à disposição, você saiba usá-lo, né? E é muito melhor da maneira como está na foto, quando todos se aproveitam do material disponível. Então, a ideia é muito isso, humanizar as relações com os materiais à disposição. Então, a ideia é basicamente essa. Espaço à disposição. Eu falei ainda há pouco, né? Sala de aula, ótimo. Se eu tenho, muito bacana. Geralmente, a gente precisa ter, né? Refeitório, eu vou precisar ter quadra. Enfim, um trabalho muito bonito que a gente reputa como importante no município é um trabalho de um ex-aluno nosso, que na escola dele ele não tem quadra. E, geralmente, a maior reclamação para o profissional de educação física é não ter o espaço adequado para trabalhar. E lá, ele fez um combinado com os colegas professores que, num determinado 2 dias da semana, eles não entram com o carro para o estacionamento, né? E, nesse dia, ele faz 100 metros, ele faz atletismo, ele faz modalidade esportiva, faz o cemitério, faz, enfim, todas as atividades necessárias. Por quê? Porque o espaço ele é fundamental. Então, nós precisamos dessa estrutura física. Não tem muito jeito, eu preciso ter um espaço, né, para que as coisas possam acontecer. É importante que seja um espaço vago para que eu possa utilizar. Aqui, ó, temos algumas mesas, como vocês estão vendo aqui à disposição. Se nós fôssemos fazer atividade, dependendo do número de turma, como nós fizemos na sala 7, que é lá dentro, né, eu simplesmente afastei as mesas e nós fizemos muitas brincadeiras. Inclusive, eu consegui gravar esse material, coloquei no meu Instagram, mostrando algumas atividades psicomotoras. O pessoal veio, curtiu, brincou, todo mundo se realizou, né? E esse material foi perpetuado pela internet, pelas redes sociais. Então, o espaço ele é fundamental. Eu preciso ter, né, a noção exata do que eu vou ter à disposição para que eu possa usar a perspectiva, na perspectiva daquilo que eu quero criar, o espaço devido. Então, eu vou elaborar para cada local de trabalho uma estratégia de desenvolvimento daquela ideia daquela aula que eu preparei. Então, o espaço você vai ter em algum lugar. Não há nenhuma justificativa para que a coisa não aconteça. Olha só, esse material que vocês vão ver aí, tá? Um dos objetivos da aula de psicomotricidade é estimular o desenvolvimento psicomotor das crianças, né? Jogos, brincadeiras e atividades, tá? Onde elas possam vivenciar o prazer. É fundamental. E aí, vocês vão ver nos próximos, eu chamo ainda de slide, uma relação entre o real e o imaginário. Criança imagina demais, né? Criança viaja demais. Criança sai da sintonia, né? Então, essa relação, eu preciso fazer com que ela seja maximizada. Eu preciso favorecer a ligação do real e do imaginário. É fundamental. Por quê? Porque, a partir disso, essas habilidades psicomotoras elas serão desenvolvidas. Tanto as básicas e fundamentais, como as mais qualificadas. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês o quadro para que vocês possam ver. E aí fica muito bacana, porque essas características elas estão muito relacionadas.
eu não posso, de forma alguma, é difícil de fazer isso aí, separar uma coisa da outra. Nós estamos falando de um indivíduo, né, de um ser humano. A gente precisa ter esse olhar diferenciado. Eu não consigo trabalhar coordenação motora fina sem trabalhar coordenação motora ampla. Então, essa coordenação que a gente chama de coordenação global. Então, é fundamental que eu consiga envolver tudo, porque o indivíduo ele é um só. Tá certo? A gente já falou de lateralidade na última aula, já falamos de equilíbrio. Então, se eu não fizer com que esse indivíduo tenha equilíbrio, sustentar o corpo dele numa caminhada, numa linha, numa reta, se tivesse um murinho aqui, a criança teria que caminhar, passear pelo muro. Então, enfim, eu preciso desenvolver todas essas habilidades motoras que têm algumas características que estão aí apresentadas. Coordenação global. São muitos movimentos, principalmente mediante o equilíbrio postural. Tá? O indivíduo pode ter aí, faz com que o indivíduo seja capaz de adquirir dissociação de movimentos, tá? E principalmente, realizá-los simultaneamente. O indivíduo sem coordenação, ele é um indivíduo chamado, deixa eu ver um termo que é muito utilizado, o cara é todo descoordenado, é todo atabalhoado. Então, essa coordenação global, ela é importantíssima, por quê? Porque eu trabalho o gestual de uma forma completa. E aí, são múltiplos movimentos ao mesmo tempo. Eu preciso desenvolver múltiplos movimentos de forma intensa. Coordenação motora fina. A gente já falou disso também na aula passada, né? São grupos musculares específicos. Os movimentos, o mais comum é a questão da apreensão, tá? Tanto com as mãos quanto com os pés também. E aí a gente precisa trabalhar alguns objetos específicos. Lembro a vocês daquilo que eu falei na última aula. Se eu não tenho uma coordenação motora fina, por exemplo, eu tenho esse dedo aqui, ele tem um problema articular, que cortei aqui, então eu não tenho o tendão completo. Então eu tenho dificuldade para poder fazer a pinça para pegar, por exemplo, uma agulha no chão. Mas a criança que não tem esse problema físico, ele vai ter facilidade se ele tiver essa coordenação motora fina estimulada. E aí, essa coordenação motora fina, você precisa para escrever, você passa por isso também, para poder fazer alguns movimentos básicos, pegar um pente, pentear o cabelo, pegar uma escova, pentear o cabelo, enfim, coordenação motora fina, ela tem essa preocupação da principal atividade, a atividade de apreensão, tanto das mãos quanto dos pés. Você consegue pegar também as coisas com os dedos dos pés. Então, isso aí faz parte desse trabalho. O equilíbrio, que é a sustentação. Eu preciso ter sustentação. Então, é algo que você tem a necessidade de desenvolver uma determinada atividade por um determinado tempo. Então, vocês imaginam os meninos aí das meninas. Hoje, menina também faz tudo que menino faz. Não tem mais esse negócio dessa divisão. Mas fala muito menino, mas é menino de uma maneira geral. Ser humano de uma maneira geral. Atravessar, subir no muro, para pegar papagaio. A pessoa chama de pipa, mas para nós é papagaio. Então, o garoto vai ali, não está nem aí, ele sai correndo no meio do muro. A gente, como é que o moleque fez aquilo ali? Como é que a menina fez aquilo ali? Mas, enfim, isso é equilíbrio. Atravessar, às vezes, uma pequena ponte, que é muito comum nos nossos bairros, você precisa ter equilíbrio. Se você não tem, você vai titubear e pode realmente cair. Enfim, então o equilíbrio é fundamental porque faz parte do nosso dia a dia. É a manutenção e a sustentação do corpo. Se eu não tiver equilíbrio, eu vou ter grande problema para viver. Esquema corporal. Através dessa habilidade, as sensações estabelecidas da criança com o seu próprio corpo. Ele precisa ter essas sensações. Ele precisa associar essas informações do mundo exterior, tornando-se ponto de partida de diferentes possibilidades de ação. Estruturação espacial. Lembra que nós falamos da questão do espaço? Eu me localizar onde eu estou. Então, você precisa ter essa construção mental no sentido de dizer onde é que eu estou. Ontem, por exemplo, eu saí com a minha esposa e minha mãe, elas estavam num lugar muito conhecido delas e nós saímos
ali do Parque 10 e elas não conseguiam identificar onde elas estavam. E eu repetia, mas nós estamos em tal lugar, nós estamos no Eldorado, estamos chegando no Eldorado, mas eu não consigo me localizar. Né? Então, essa é essa estruturação, essa construção mental de o espaço onde eu estou, ela é fundamental também. Organização temporal, né? Está ligada ao esquema corporal e a lateralidade. Lembra que eu falei para vocês? Todo mundo para a direita. Vai todo mundo para a direita. Nem sempre é assim. Né? Nem sempre é assim. Por ter dificuldade na formação, né, dessa característica, dessa habilidade motora, isso não é muito bem desenvolvido. Então, quando você fala, vamos para a esquerda, aí o cara, em vez de ir para a esquerda, ele vai para a direita. Né? E isso não é incomum, isso é muito comum, tá certo? Não é algo difícil de acontecer. Então, lateralidade é fundamental porque faz parte dessas habilidades motoras que vão fazer a diferença lá na frente. O indivíduo não tem como viver sem essa capacidade. Principalmente na hora de dirigir, né, professor? Pois é. Na hora de dirigir, né, Ariana? É fundamental. Porque quem dirige, isso acontece muito, que a Ida fica brava comigo, diz, amor, para a esquerda. Pô, para a esquerda, eu estou imaginando que ela vai para a esquerda, né? Aí ela fica na dúvida. Não, fala, diz para onde quer. Então, eu tenho que falar e mostrar. Quando eu simplesmente deveria ser, eu quero que vá para a esquerda, então vai para a esquerda, vai para a direita. Então, isso. E aí, evidentemente, já somos casados há quase 20 anos, ela relata que teve dificuldade de desenvolvimento nessa época. Algum professor que foi incompetente nesse aspecto. Então, nós que estaremos trabalhando na linha de frente, temos que ter essa preocupação. Por quê? Porque isso vai fazer parte do dia a dia. Eu sempre vou ser cobrado para ir para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda ou para a direita. Então, eu vou ter essa necessidade. Eu vou ter necessidade de me identificar no espaço que eu estou. Eu vou ter necessidade de... Imagina isso em uma viagem, na hora que você está se deslocando olhando um mapa. Então, é fundamental que isso também seja muito bem trabalhado. Acaba ajudando muito e facilitando. Talvez, não muito. As pessoas conseguem conviver, certamente quem tem essa dificuldade, talvez aconteça com a Adria, talvez aconteça com a Ariana, mas a gente consegue conviver. Mas se eu tenho isso bem trabalhado, facilita a minha vida. Alguém diz assim, vai para a esquerda, você vai numa boa para a esquerda, não tem um problema, então ótimo. Não me atrapalha a vida, facilita a minha vida. Então, se eu puder desenvolver, se eu puder ter isso de forma muito clara na minha cabeça e bem desenvolvida na minha vida, muito melhor. Não pode ser diferente. Tá? Então, coordenação motora ampla, já falamos bastante disso. Você ter a concepção exatamente do desenvolvimento do ritmo e percepção geral da criança. É um trabalho que vai, principalmente, desenvolver membros inferiores e superiores. Isso aí é inevitável, porque, olha como é que eu falo, o ser humano não consegue conviver, tentando aqui falar, sem se movimentar. Se eu ficasse com vocês aqui durante 2 horas nesta posição, para mim seria complicado. Então, é importante que eu possa, através do gestual, também me comunicar com vocês. E hoje, cada vez mais, a gente tem que aprender também isso, e está sendo bem estimulado nesse momento de reclusão, é a questão da Libra, da linguagem Libras. Existem vários cursos para isso. Vocês talvez tenham tido essa oportunidade. Eu, em 85, quando eu comecei o meu curso de Educação Física, nós não tínhamos essa disciplina como obrigatória. Mas eu sinto necessidade. É evidente que, talvez pela idade, eu estou com 55, vou fazer 55 anos, tenho um pouco de dificuldade de assimilar muito rapidamente, para você fazer com que as coisas aconteçam. Mas para vocês que estão no início da profissão, é fundamental entender como as pessoas se comunicam através do gestual. E Libras facilita bastante isso aí. Então, por quê? Porque é uma linguagem universal. Então, por isso que hoje tem uma necessidade de você ter uma câmerazinha lá embaixo. Diga, Adriana, pode falar. Não é uma linguagem universal. Desculpa, Adriana. A Libras não é uma
Não é uma linguagem universal? Não, assim como tem os americanos que falam inglês e os espanhol que falam espanhol, cada país tem a sua. A Libras, ela é Sim. Quando eu falo especificamente... universal, no sentido de que cada um, né, cada país identifica com o seu idioma. Tá certo? Quando eu falo nesse sentido, eu falo de universal nesse sentido. Tá? É porque, por exemplo, o gestual de Libras lá nos Estados Unidos é um, o gestual na China é outro, mas é fundamental que todos, né, a gente não vai... São palavras diferentes. Tá? Então, eu me expressei nesse sentido, quando eu falei no geralzão, mas falo de idioma para idioma. Então, no Brasil, todo mundo consegue se entender com Libras, Libras Brasil. Tá certo? Essa é a ideia. Desculpa se me expressei de forma inadequada, no sentido do universal, nesse sentido, Adam. Tá? De que a linguagem ela é associada ao seu idioma, tá? Mas é fundamental que hoje você tenha essa relação. Por quê? Porque Mas existem faculdade pessoas já que tem, não... professor. Desculpa? Formei no Uninorte, né? Quando eu formei, a gente teve Libras. Só que era distância, a gente não aprendeu nada. O que eu sei de Libras, eu aprendi porque tinha um rapaz Foi que pesquisar. Uhum. Eu falo... Tá aprendendo ruim, alguma pronto. coisa. É o teu áudio que tá baixo, O meu Ada. áudio tá ruim. Melhorou agora. Melhorou Agora, agora. sério? Foi porque eu acho que é o microfonezinho que ficou agora na tua boca. Pode Pode falar. ter sido. Na faculdade a gente teve a matéria, só que era à distância, a gente não aprendeu nada. A gente só aprendeu, tipo, a questão pedagógica. Mas, assim, pelo menos nem saudável a gente aprendeu nada. O que eu aprendi foi um amigo meu que era surdo e ele, tipo, conversava, então ele sempre ensinava meio que todo mundo alguma coisa. Nesse sentido, aí eu penso assim, que não adianta ela ser obrigatória se ela é uma coisa que os alunos não vão aprender. Eu digo bastante, sempre que eu falo para os meus alunos, que a formação ela tem que ser continuada. Né? Por quê? Vou citar um exemplo. Voleibol. Lá na licenciatura e no bacharelado. São 60 horas. Eu, com 60 horas, eu não consigo aprender muita coisa na disciplina. Eu vou conseguir aprender o basicão. Essa formação ela é continuada. E o que é mais importante, né? Eu vou usar eu tenho uma formação global, né? E eu preciso aprender todas as modalidades. Qual é a minha especialidade? Se a minha especialidade é o futebol, eu vou avançar um pouquinho mais na minha formação de futebol, né? Então, é limitada, é pequena, mas na nossa época nós não tínhamos essa necessidade, né? E aí, aos poucos, essa coisa foi chegando até vocês. Vocês hoje têm devem ter sido 60 horas ou, sei lá, 45 horas, depende muito de currículo para currículo. A estrutura curricular do curso é que estabelece isso. Então, lá são 60 horas, né, na Universidade Federal. Então, se você realmente... Eu tenho um garoto que garoto já não mais, né, um ex-aluno nosso que é o Kigan. O Kigan é um cara conhecidíssimo, ele trabalha numa escola ali no centro da cidade, naquela avenida do Mercado Grande, né? Manaus Moderna, ali naquela região do Manaus Moderna. Tem uma escola lá que só trabalha com crianças surdas, né? E ele começou a desenvolver diversas atividades para crianças surdas. E ele fala bem, ouve bem, ele simplesmente se especializou nisso. Então, o objetivo dele era esse. O objetivo dele é esse trabalho. Então, ele hoje escreveu já livro, né? Faz um trabalho brilhante. Todo ano tem a corrida da comunidade surda. Enfim, ele se especializou nisso aí. Entendeu? Então, é o que eu falo. Depende muito do que você vai fazer. Mas o gestual é fundamental. A coordenação motora ampla ela é fundamental. Por quê? Porque eu preciso me movimentar de forma que os meus movimentos tenham uma certa relação. Teria muita dificuldade de ficar aqui na frente de vocês parado. Então, existem várias atividades. Isso aí é o de menos. Vocês estão vendo aí, pintura com pincel, jogar balão para o alto, enfim, entrar na caixa de papelão. Vocês vão ver aqui nas próximas atividades. São várias brincadeiras. Brincadeira do morto-vivo, estátua, esconde-esconde, passarada, enfim. São atividades que vão estimular
a coordenação motora ampla. Olha só, não é todo mundo que consegue, né? Mas é fundamental, né? O garotinho ou a garotinha está na caixa de papelão, né? E aí, menino e menina fazem a festa. Jogar a bexiga para o alto sem deixar cair no chão. É uma atividade que você está desenvolvendo um gestual bem ampla. Por isso que é chamado de coordenação motora ampla. Coordenação motora fina, já falamos disso, não vamos demorar muito. É uma habilidade fundamental para o aprendizado da escrita, porque você vai precisar da pinça, né, para poder desenvolver. Né? Nas atividades escolares, não tem como a gente fugir disso, elas são fundamentais, toda criança vai ter que escrever, ou tentar escrever, né? E é muito bom, às vezes, pintar, mesmo que eu não consiga fazer de forma adequada, é bacana você participar. O teu desenho, a tua pintura, ela está ali realizada, é uma construção tua. Então, é importante que nós tenhamos essas atividades, que são chamadas atividades óculo-manual, né? Mãos e dedos entrelaçados no sentido de você desenvolver uma ação, no sentido de você dar uma resposta para a tua construção. São várias atividades. Eu juro para vocês que algumas dessas aqui eu tenho dificuldade de fazer, mesmo com 55 anos. Recortar tira de papel, para mim, é uma benção. É um negócio complicado. Dificilmente eu consigo cortar bem certinho. Dificilmente. Acho que lá atrás, colocar... Fala, Ariana. Com tesoura tem dificuldade. Agora, rasgar, porque a gente trabalha muito também na hora de rasgar, né? Fazer bolinha com papel crepom. Uhum. Então, são coisinhas aí que eu juro para você. Aí, pintura dentro da linhazinha, né? Tem lá um gatinho e tal. Uma pergunta. Diga, Ana. É uma dúvida bem minha, assim, na verdade, que eu percebo. Se eu acho que pelo mundo, de uma maneira muito geral, assim, tem muita gente que é destra. E quando você pega um canhoto, ele tem dificuldade, na maioria das vezes, de fazer tudo que uma pessoa destra faz, principalmente nessa coisa de como usar papel, usar estilete, essas coisas assim. Eu ouvi parte da tua fala. Agora, você está ouvindo? Sim. Então a pergunta é a seguinte: o senhor acha que pelo fato do mundo, assim, de uma forma geral, ter mais gente destra, então as coisas serem desenvolvidas para isso, acaba dificultando toda a coordenação motora fina de quem é canhoto? Eu sou canhoto, tá? Eu sou canhoto. Eu não tive essa dificuldade no sentido da coordenação motora de uma maneira geral, mas eu tive muita dificuldade de me estabelecer no ambiente de destros, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu só fui conhecer cadeira para canhoto depois de muito tempo, né? Então, naquela época não tinha muita preocupação. Inclusive, ao contrário, as famílias diziam que o canhoto, o sinistro, né, como é chamado, ele era coisa do diabo. Então, muitas crianças, muitas pessoas que hoje já são adultas, elas eram limitadas em seus movimentos por serem canhotos, para que eles pudessem ser iguais aos outros. Entendeu? Então, eu na verdade, assim, eu não tive muita dificuldade. Destra. Pode falar. Eu tenho uma tia que era canhota, mas a minha avó fez ela... Minha bisavó fez ela destra. Pois é. Porque era muito... Eles chamavam... Isso é ignorância, né? São tabus. Existem vários tabus, inclusive os tabus alimentares também, enfim. Então, muitas pessoas elas foram prejudicadas no seu desenvolvimento. Você imagina a tua tia, quais são as frustrações que ela tem. Talvez ela não exteriorize, né? Mas ela deve ter um monte de problema mental, emocional por causa disso. Porque a pessoa... Como é que eles faziam? Eles prendiam o braço para a pessoa fazer. Eu consigo escrever algumas coisas com direito, né? Eu jogo futebol, eu sou muito bom com a esquerda. Ela apanhava na mão. Pois apanhava. É um negócio maluco, né? Tinha que... Aí, geralmente, as formas mais absurdas de castigos, né? Com palmatória, enfim. Então, são coisas assim. Agora,
eu não tive essa dificuldade do desenvolvimento da minha coordenação motora, né? Mas eu tive dificuldade na minha sensação de pertencimento. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. Eu descobri a cadeira de canhoto depois de muito tempo. As escolas não estavam preparadas para isso, né? Mas quando eu conheci a cadeira de canhoto, eu não me adaptei a ela. Então, eu preferi a cadeira de direito, de destra mesmo. Por quê? Porque era muito mais fácil colocar aqui. Então, eu conseguia escrever legal aqui. Quando eu vinha para a esquerda, eu tinha dificuldade. Isso provavelmente atrapalhou a minha vida em alguns aspectos, né? Mas como eu não conhecia mesmo, deixa isso para lá. Então, você vê canhoto que o cara escreve de cabeça para baixo. São formas horríveis, mas o cara escreve tudo que ele quer escrever. Então, essa eu não sei, Ada, sinceramente. O mundo é destro, tem mais gente destra, mas eu penso que a coordenação ela não é prejudicada por conta de você ser canhoto ou direito. Eu, especificamente nesse caso, hoje eu juro para você que eu não sei mais. As escolas elas não têm mais essa preocupação. Porque, na verdade, hoje usa-se carteira. Por exemplo, aqui, todo mundo iria sentar normal, iria trabalhar normal. Essa informação é difícil de dizer porque é de indivíduo para indivíduo. Eu não tive dificuldade de melhorar minha coordenação em função disso. Eu jogo futebol, quando eu jogava futebol, chutava com as duas pernas, mas eu não consigo escrever com a mão direita, com facilidade. O dia que eu cortei esses tendões aqui, eu passei um sufoco do caramba. Eu estava fazendo meu mestrado, meu doutorado, e lá eu tinha que trabalhar com a minha mão forte. Eu tive que aprender a manusear os ratos, manusear os meus equipamentos, porque eu não tinha, essa mão aqui estava operada e estava amarrada a um suporte. Então, eu tive que me virar. Foi difícil, mas eu consegui vencer. Então, a minha coordenação não foi trabalhada pelo fato de eu ser canhoto. Mas a minha sensação de pertencimento no ambiente que eu vivi, ela foi prejudicada sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque não tinha essa orientação à época de que nós tínhamos que ter um espaço diferenciado. Então, para quem está no ambiente escolar, era muito bacana eu escrever na minha cadeira de canhoto. Mas, como não existia, eu tive que me virar. Quando eu conheci, eu senti uma dificuldade tremenda, né? Possivelmente teria melhorado alguns aspectos aí que hoje eu não percebo. Então, acho que essa relação é muito, como eu falei para vocês, cortar o papel na linha certinha, a coisa mais difícil do mundo. Eu nem me proponho a fazer, porque eu sei que eu não consigo, eu tenho dificuldade, né? Então, são alguns aspectos que acabam sendo prejudicados, e isso não é característica apenas minha. Muita gente tem dificuldade também, como a própria Helena falou. Então, você tem algumas alternativas para fazer, né? E fazer com que essa coordenação seja melhorada. Vocês já viram aquela brincadeira estou vendo aqui a última delas, né? Amarrar e desamarrar. Quanta gente tem dificuldade de amarrar o cadastro? Olha quanto tempo o cara passa para poder fazer isso de forma ágil, de forma rápida, né? E é uma coisinha básica, né? Mas tem gente que demora muito tempo para aprender, demora muito para suplantar essa diversidade do dia a dia, né? Brincadeira de amarelinha, estamos falando aqui que tem uma relação com coordenação motora ampla, mas quando eu vou pegar a pecinha lá, eu preciso da pressão, da pinça, né? Então, o cara faz tudo, saltita, mas não consegue pegar. Por quê? Porque tem dificuldade, que não tem a habilidade. As dobraduras estão muito estimuladas hoje, porque é uma forma também de trabalhar muito o cognitivo, né? E aí eu estou vendo aqui uma outra, que é tampar e destampar garrafa PET e outras, né? Já pensou que coisa mais gostosa de você fazer para um desenvolvimento de coordenação motora fina, que hoje você precisa constantemente? Tem gente que tem dificuldade, né? Então, tudo isso são habilidades que precisam ser estimuladas e proporcionadas por nós. Ok? Podemos ir? Alguma coisa, Adriana? Alguma coisa, Ariana? Então, vamos lá. Alguns exemplos, tá? Recorte de tira de papel, corrida de ovo, brincadeira de amarelinha. Tá? Lembrando que elas são constantes no nosso dia a dia. Essa questão da lateralidade, tá? Já destacamos isso na outra aula, tenho que ressaltar hoje também, né? Eu preciso trabalhar
ambos os lados do corpo, né, para que ela possa ter facilidade no dia a dia dela. Aquilo que eu falei, isso vai me prejudicar nas minhas ações? Talvez não muito, mas se eu tenho esse entendimento e essa qualidade, essa capacidade desenvolvida, a minha vida vai ser facilitada. Tá certo? Então, lateralidade é fundamental o desenvolvimento. São coisas simples, né? É simplesmente você dizer, né, que a esquerda é esquerda, a direita é direita, e isso aí vai te ajudar a ter facilidade no teu dia a dia. Lembrando que, como a própria Ada falou, né, nós temos um lado dominante, né? Tem gente que é canhoto, tem gente que é destro, né? Tem gente que trabalha com a direita. Esse lado, ele é o dominante. E aí mexe também com a parte do cérebro, enfim. São alternativas viáveis para desenvolver. Diga, Adria. Eu sou destra, mas de judô eu sou canhota. Eu não consigo voltar de direita. Não tem quem faça. Não consigo. E isso deve ser, para ti, uma vantagem. Porque o cara vai para o combate com você e ele vai para o combate sabendo que você é destro. Mas você encaixa o golpe com a esquerda. A dificuldade, mas eu consigo treinar de direita. Tipo, vou treinar o golpe, eu faço de direita, mas na hora da luta não tem quem faça virar a destra. Eu não consigo mais. E eu comecei a judô com a direita, que era a minha mão dominante. Mas eu sempre senti mais conforto com a esquerda. E é uma vantagem para ti, né? Como eu gosto muito de luta, o cara que trabalha, que atua com a esquerda, ele é mais difícil de ser marcado. Imagina para você, né, que você é destra e que o cara está esperando um golpe com a mão dominante, com o teu lado dominante, que é direito, e você encaixa com a esquerda. Então isso aí deve ser uma grande vantagem numa luta, no combate. Até o cara descobrir que isso é uma realidade. Né? No MMA, o cara que é canhoto, ele é mais difícil também de marcar. Porque, geralmente, a maioria dos lutadores são destros. Então, acaba tendo... Quando você pega um cara canhoto, um cara de esquerda, ele dá uma certa dificuldade. Por quê? Porque, na mesma perspectiva que ele encaixa o golpe com a esquerda, ele também trabalha com facilidade com a direita. São habilidades muito fáceis de trabalhar. No teu caso, Adria, principalmente, penso eu, nunca te vi lutando, mas eu acho que o adversário é muito mais complicado, porque ele vê que você sabe que você é destro, né? Porque a forma de se posicionar de acordo com a tua parte mais dominante. Mas na hora que você no judô, se você luta de esquerda, você segura de esquerda. Fica sempre de esquerda. Fico, só que a diferença, acho que principal, é que como ele está segurando de direita e de esquerda, eu sempre essa eu não ouvi. A diferença mesmo, acho que a vantagem no caso é que, como ele segura de direita e eu seguro de esquerda, acaba ficando trancado. Ouviu, né? Não ouvi. Sempre fica trancado. Eu sempre seguro de esquerda e ele de direita. Ah, sim. Tá. Entendi. Leva vantagem nisso? Mim, sim. É bem mais difícil Então? porque ele tem que canhoto. Uhum. Porque fica igual. É sempre melhor quando fica trancado. Então, pronto. Beleza. Vamos em frente, então. Professor que vai orientar, né? A proposta sempre é que você estimule os dois lados. Nunca eu posso priorizar o lado dominante. Eu preciso estimular a formação completa, a formação global. Então, o lado dominante eu nunca vou poder esquecer. Ele existe, ele está ali, mas eu preciso dar elementos para que os dois lados sejam estimulados. Né? Então, é uma responsabilidade do professor, do profissional que vai atuar, que vai trabalhar, tá certo? Então, imagina se a Adria destra, ela não tivesse condições de atuar com a esquerda. Era impossível de viver. Né? Então, o professor tem que estimular os dois lados.
né? É obrigação do professor desenvolver e estimular sempre, né, os dois lados do corpo. Por quê? Porque você acaba maximizando o desenvolvimento cognitivo, né? Um lado, ele está ali sempre a dominância, mas o outro lado ele é fundamental. Eu não consigo trabalhar apenas com um lado. Então, o professor, através das atividades com lateralidade, ele acaba estimulando, fazendo com que sempre os dois lados sejam maximizados. E aí, evidentemente, não tem como, né? O lado dominante ele sempre vai prevalecer, mas ele tem condições de, numa ausência, né, aproveitar e usar o outro. E tem gente que tem muito no desporto, tem muito isso, né? Tem capacidade, não digo nem qualidade, capacidade de atuar com ambos os lados. E aí lascou tudo. Especificamente para o desporto, lascou tudo. Por quê? Porque o cara que tem essa habilidade, ele dá um drible com a esquerda, dá um drible com a direita. Então, é muito melhor para o indivíduo que tem essa capacidade de atuar muito bem com ambos os lados. Então, é importantíssimo que nós possamos desenvolver. Como eu trabalho lateralidade e integridade, isso vai seguindo ao longo da vida. A partir do momento que eu aprendi a desenvolver os dois lados, ou trabalhar com os dois lados, não desenvolver, trabalhar os dois lados, isso vai me seguir a vida toda. A hora que eu aprendi, se eu tivesse aprendido a escrever com a direita, eu iria fazer isso a minha vida toda. Como naquela época, né, não tinha essa preocupação, eles me deixaram à vontade, felizmente, não tive o problema da tia da Adria, né? Eu trabalhei mais com a minha esquerda, mas quisera eu que o meu professor me estimulasse a trabalhar com a direita também. Estaria tranquilo, poderia fazer as duas coisas. Eu não consigo fazer. Eu escrevo, mas escrevo muito mal. Faço tudo com a direita, mas na hora de eu escrever é uma deficiência. Eu não consigo fazer. Então, se tivesse um cara, naquela época, não tinha muito essa preocupação. Então, hoje nós temos, não existia essas metodologias aí que estabelecem que é importante você desenvolver ambos os lados, para que o desenvolvimento seja um desenvolvimento integral. Beleza? Vamos para frente. Aqui são algumas atividades. Não precisamos parar nisso. Tá? Percepção musical, falei para vocês do meu encontro com o Wagner, onde eu conheci um trabalho bacana com TDAH. Tá? O Wagner trabalha a percepção musical, e aí ele falou que o trabalho foi desenvolvido com muitas crianças e adolescentes. O resultado é excepcional. Isso é fundamental porque, através do desenvolvimento da percepção musical, você mexe com fala, né, com gestual, você fala com ritmo, enfim, é um trabalho que a musicalização acaba ajudando bastante. Nós fizemos um estudo para uma aluna minha de PIBIC, né, de iniciação científica, e nós trabalhamos atividades motoras e musicalização. O resultado é fantástico. E o Wagner me contou que isso ele faz também na Escola Betel. É um trabalho maravilhoso. Então, isso aqui é importante porque a música faz parte do nosso dia a dia. Então, nós não podemos suprimir isso. Tá? Alguns tipos, né, que podem ser desenvolvidos e são desenvolvidos no dia a dia, principalmente as músicas estão relacionadas com o nosso ambiente escolar, músicas folclóricas, sons são frequentes, efeitos de sons variados, enfim, são várias informações que chegam até nós e a música ela é importantíssima. Tá? Desenvolvimento da percepção olfativa, não conseguimos viver sem, né? Quer dizer, não conseguimos não, algumas pessoas conseguem, mas o cheiro está no nosso dia a dia. É a comida, é o perfume, é o mau cheiro, é um odor, enfim. Tá? Então, esse desenvolvimento é importante. Vocês já imaginaram aí, são os cheiros diários. Então, a gente precisa também, se possível, estimular esse desenvolvimento. O outro é a gustativa. Existem aí alguns trabalhos que são muito bem desenvolvidos no sentido de que você dá alternativa para que as pessoas percebam textura, sabor, consistência e característica dos alimentos. Então, é uma percepção importante no nosso dia a dia. E algumas ações são desenvolvidas no sentido de que você experimentar
através do cheiro e do sabor, o que você está experimentando. Então, são alimentos que são apresentados para você e aí você, até mesmo de olhos fechados, você consegue identificar aquilo que você está experimentando. E aí o desenvolvimento olfativo e gustativo, eles acabam se entrelaçando no sentido do crescimento melhor. Então, são importantíssimos esse desenvolvimento. Percepção espacial, já falamos bastante, né? Que são atividades no sentido de você perceber onde é que você está, né? Reconhecer, interferir, agir nos diferentes espaços que fazem parte ou não do seu cotidiano. Eles servem bastante para que você possa viver melhor. Temporal, hoje é a coisa mais difícil de nós trabalharmos, porque é a questão do tempo. A criança não sabe o que é o momento certo, o momento da realidade e o momento do imaginário, tá certo? Ela se dá de maneira muito distinta. Ela está na escola, está na atividade, mas ela não percebe essa questão da percepção temporal. Então, nós temos que estabelecer essa relação, tá certo? E é importante que isso, né, a despeito de ter essa dificuldade de trabalhar, é fundamental que nós possamos ter alguma atividade para estimular que isso aconteça. Então, por quê? Porque nós não podemos viver sem a percepção temporal. Nós não temos como fugir a isso aí. É o nosso dia a dia. Eu estou aqui, olha, o meu tempo daqui a pouco vai se extinguir. Então, preciso ter essa capacidade de perceber o tempo que eu tenho à disposição. Vamos ver o que mais. Agora chegamos naquilo que eu queria trabalhar já pensando já no final. Estamos indo para o final das atividades. São os jogos cooperativos e os competitivos. Eles têm sido, ao longo de muitos anos, e cada vez mais são estimulados, uma proposta importante para a formação do ser humano. Por quê? Porque nós não temos como fugir da competição. O ser humano vive numa sociedade competitiva. Então, nem sempre essas características, né, esses valores, eles são muito estimulados. Nós falamos disso lá atrás. Crianças que dominam o ambiente familiar. Ele domina o ambiente familiar, mas no dia a dia dele, ele não vai conseguir fazer isso. Então, nós temos que estimular essa sensação de cooperatividade. Percebemos muito nesse momento de pandemia essa questão da solidariedade. Foi muito constante e muito frequente. Muitas lives solidárias aí surgiram, continuam sendo realizadas. Eu mesmo agora, dia 30, vou fazer uma outra live solidária, já fiz várias, vou fazer certamente, agora não paro mais. Então, a gente precisa estimular isso. O ser humano vive em sociedade, não dá para ser diferente. Agora, a competição ela é inerente ao ser humano, não tem jeito. Eu gosto, se você estivesse aqui, nós íamos brincar de como é que é o nome? Galo de briga. Então, eu ia puxar na mão de uma de vocês para ver quem é que puxa, quem é que derruba. São atividades que são competitivas e você não tem como fugir da competição. Em todos os aspectos da nossa vida, nós estamos competindo. Daqui a pouco, vocês terminam o curso de vocês aqui de pós-graduação, vocês vão para um concurso. A competição, ela existe. O que eu não posso ter, eu tenho adversários, eu não tenho inimigos. Então, é isso que nós temos que tentar mostrar para essas crianças, principalmente em tenra idade, que essa solidariedade, essa cooperação, essa união, ela é fundamental. Por quê? Porque eu viverei melhor. O indivíduo, volta a falar, é um indivíduo social. E aí tem um cara, que é o Terry Olick, é um psicólogo norte-americano, que se especializou, né, nessa questão dos jogos cooperativos. Mas ele faz uma diferenciação, que é onde a gente vai se ater um pouquinho mais, entre uma coisa e outra. Entre o jogo competitivo e o jogo cooperativo. Então, deixa eu ver aqui. Vai ter mais um. Eu vou passar isso. Essa informação é pouco importante. Mais importante é o próximo slide. A diferença entre um e outro. Tá certo? Jogo competitivo e jogo cooperativo. Já chegou aí? Passou legal? Vamos lá. De um para um. Tá? Jogo competitivo. Ele é divertido para alguns.
o jogo cooperativo, ele é divertido para todos. No jogo competitivo, eu tenho vencedor e perdedor. A partir do momento que alguém vence, o perdedor ele é prejudicado, não, porque não é um prejuízo. Na verdade, ele sofre com a derrota. Mais próximo aqui, mais exemplo aqui, mais fácil. Fluminense e Flamengo. Flamengo campeão. Quem sofreu foi o Fluminense. Então, na competição, o sofrimento ele é divertido para alguns. E aí, eu trabalho muito com meus alunos, né? Para nós, o competir é fundamental. O importante é competir. Já ouviram isso aí, né? Muitas vezes, o importante é competir. Mas, se você só compete e você não ganha nunca, isso é horrível. Eu tenho que, em algum momento, ganhar alguma coisa. Então, por isso que o jogo competitivo ele tem essa característica. Ele é divertido para alguns. Enquanto que o jogo cooperativo, nos jogos de tabuleiro que a gente trabalha, nos jogos que nós usamos, são frequentes, os jogos estimulam a cooperação, no sentido de que, se a turma, às vezes nós colocamos nas mesas 10 pessoas, se elas não trabalharem conjuntamente, quem ganha é o jogo. Então, eu preciso... E aí todo mundo curte, todo mundo se ajuda, todo mundo vai e faz o possível para que a turma ganhe. Né? E isso você pode fazer com grupos distintos. Então, o jogo cooperativo ele acaba melhorando a vida de todo mundo. No jogo competitivo, não tem jeito. Alguns são perdedores. No jogo cooperativo, todos são ganhadores. Ou todos ganham, ou todos perdem. Então, o jogo cooperativo ele estimula isso aí também. No jogo competitivo, vocês já viram isso, vocês sabem isso, a área com o trabalho no judô sabe. O jogo competitivo ele exclui alguns por causa da falta de habilidade. Nem toda criança que pratica o judô vai competir no judô. Ela vai praticar, ela vai começar a sofrer com essa situação e ela vai largar de uma vez. Meu filho, eu tenho outro garoto que tem, hoje já não mais garoto, tem quase 30 anos, e eu, como qualquer pai, queria que ele praticasse uma modalidade. Eu coloquei no judô. À época, o professor dele, inclusive, era aqui no Cristo, né? Antigamente agora é Idaã, mas não era Idaã, era Cristo. Meu filho estudava aqui e tinha um professor de judô, que já foi presidente da federação. Ele começou a praticar a modalidade e, não me lembro por que cargas d'água, foi para uma competição. E na competição, a primeira luta dele foi com um garoto que tinha sido tetracampeão brasileiro. Mesma idade, né? Mas não sei muito bem por quê. Ele foi lutar com esse garoto. Esse menino pegou a cabeça do meu filho, arrastou no tatame, acabou a vida dele no esporte. Eu tentei, enquanto pai, conversar com ele, mas ele, pai, não quero nunca mais saber disso. E realmente ele nunca mais saber disso. Nunca mais quis saber disso. Para minha infelicidade, esse meu filho virou, em algum momento da vida dele, para ele foi uma tristeza. Por quê? Porque através da prática da modalidade, ele poderia ter melhorado muitos aspectos que seriam importantes, deveriam ser importantes para a vida dele. Então, professor, separaram agora, tá? Hã? Separaram agora. Não entendi. A federação separou. Federação não, né? A Federação Brasileira separou. Todas as idades têm iniciante e tem graduado. Que é para justamente não acontecer essa questão. Porque é uma questão muito complicada. Você pegar uma faixa branca que nunca lutou e pegar um menino que é campeão não sei de quê, que é faixa verde, que é super graduado. Sim. Aí eles separaram. Foi um transtorno. Foi um transtorno. Meu filho, depois de um determinado tempo, ele tinha 7 para 8 anos, largou, não quis mais saber de esporte algum, não quis saber. Eu tenho uma decepção na minha vida, é isso. Nenhum dos meus filhos, tem 4. Nenhum dos meus filhos tem um de criação, mas nenhum deles quis saber do esporte. E eu pensei que eu ia me fazer no Gilmazinho, mas já vi que também não vai, não, porque ele não gosta. E esse garoto, especificamente, ele virou usuário de droga, foi dependente químico. E eu penso assim, eu sempre gosto de destacar isso aí. Como eu me divorciei da mãe dele, e o desporto teria sido importante para ele, mas ele simplesmente disse que ele não queria mais saber de desporto. Porque
no desporto a gente estabelece muitas regras, né? Essa relação ela é muito importante. E aí meu filho, com 15 anos, ele acabou usando maconha pela primeira vez, e daí só foi parar realmente, nem sei se parou, mas teve um tratamento durante um ano, depois dos 19 anos. Então, as regras elas são importantes. Então, quando, por falta de habilidade e por falta de habilidade do professor, né, isso acaba sendo maximizado. Isso acaba sendo muito mais importante do que a participação, enfim, né, de uma ação bacana, né? Porque se você joga cooperativamente, você vai brincar, desenvolver de acordo com as habilidades de todos. Às vezes um cara é um pouco mais rápido do que o outro, aí você coloca esse cara para ser o precursor dessa ação, às vezes o cara tem uma visão melhor, enfim, você bota todo mundo no jogo cooperativo participando. No jogo competitivo, não. Você vai ter sempre um vencedor e um perdedor. E o perdedor nem sempre admite essa derrota. Não sei se vocês já perceberam que, para nós, da área do desporto em si, nós temos uma grande problemática, que são os pais. Principalmente o pai, né? Ele quer que o filho dele seja o espelho daquele que ele gostaria de ser, né? Ele quer que o menino seja o Neymar da vida, seja o Ronaldinho da vida, enfim, isso acaba sendo no judô o expoente do judô, né? Então, isso acaba sendo transportado para dentro do tatame, para dentro da quadra, para dentro do campo. E isso é muito ruim, porque eu gosto muito de falar isso aí, falo para os meus alunos. Eu não posso criar essa barreira entre as pessoas. Eu preciso dizer para a criança, para o pai, e explicar para o pai e para a mãe que, dependendo da idade, ele está ali para brincar. A competição ela faz parte do dia a dia, mas ela está ali para participar. Essa participação é fundamental no desenvolvimento do indivíduo. Porque eu não preciso que ele ganhe. No judô faz-se muito isso, né? Hoje é o Davi, que é o presidente da federação, e a gente, de vez em quando, nós temos uma atividade lá no teatro, no ginásio do Tropical Hotel. E o Dudu e eu somos responsáveis por lá. Eu gosto muito daquele momento em que pelo menos com meu filho foi assim, eu acho que ainda é assim, todas as crianças vão para dentro do tatame, aí fazem diversas atividades, brincadeiras, cai, levanta, cai. Fala, a tua experiência. É festival que chama. Isso, é o festival. E no final todo mundo é premiado. Pô, é do caramba, né? Isso já no jiu-jitsu acontece a mesma coisa, mas é muito difícil de você fazer isso com a modalidade coletiva. Por quê? Porque no futsal, no handebol, alguém vai fazer mais gol, alguém vai fazer mais ponto no voleibol, no basquetebol alguém vai arremessar mais. Então, é muito mais fácil de você trabalhar nessa perspectiva da luta, né? Porque todo mundo vai fazer a brincadeira ali, ninguém perde, né? Ninguém ganha, enfim. Mas é muito importante por quê? Porque todos são premiados. A gente, quando trabalha alguma coisa, a gente trabalha nesse sentido, né? O jogo competitivo, ele estimula a desconfiança e o egoísmo, né? E o jogo cooperativo, o compartilhar e o confiar. Olha só a diferença entre uma coisa e outra, né? No jogo competitivo, a gente tem essa dificuldade porque os perdedores saem, não tem jeito. Eu elimino o indivíduo. Se o cara é gordinho, o cara não pode jogar porque o cara é gordinho. Se o cara é magrinho, o cara não pode jogar porque é magrinho. Então, a gente estabelece estereótipos importantes e acaba prejudicando o desenvolvimento. Porque o cara imagina o cara que... Eu tive uma experiência há uns 2 anos atrás, a gente organiza algumas corridas, e eu fiz uma corrida aqui no Mindu, no Parque do Mindu. E aí, o professor Raimundo, ele levou lá as meninas, eu estou tentando me lembrar, alguma coisa, as rosas do Parque 10, alguma coisa assim, rosas do Mindu, e são senhoras e senhores a partir de 60 anos, pessoas idosas. E nesse dia a gente tinha feito uma atividade lá, e no final disse assim, professor, o senhor tem algumas medalhas para presentear para o nosso grupo? E aí eu disse, pô, claro, tem. Elas participaram, fizeram o percurso completo no tempo delas, na maior tranquilidade, por as últimas a chegar, porque elas estavam ali para participar. E a gente pegou e distribuiu para cada uma delas a medalha. Essas mulheres, algumas delas ficaram extasiadas, maravilhadas com o fato de mais de 60 anos
nunca elas tiveram a oportunidade de ganhar uma medalha na vida. Era a primeira medalha da vida delas. Olha só quanta frustração, porque medalha a gente vê ganhando todo dia, né? E a pessoa passar a vida toda sem nunca ter suplantado uma adversidade e ganho uma medalha. Olha que loucura. Elas ficaram maravilhosas. Professor, vamos tirar uma foto aqui e tal, lá vamos para a foto. Por quê? Porque aquilo foi uma coisa, uma premiação que deveria ser estimulada constantemente, né? Então, eu tenho que ter essa habilidade, por quê? Porque eu não posso frustrar o indivíduo o tempo todo. Se o cara é ruim, eu falo isso do meu filho. Eu gosto de dizer do Gilmarzinho. Há algum tempo atrás eu peguei, vamos fazer, acho que já contei essa história para vocês, não sei. Vamos comprar, ele, pô, meu filho vai jogar agora futsal. Ele, pai, eu quero comprar o tênis, quero comprar o meião, quero comprar o uniforme. Beleza, compramos. Diga, agora vai, agora vai. Quando eu voltei, ele disse, e aí, filho, como é que foi? Não foi. Por que não foi? Porque é o seguinte, pai, os colegas da minha sala, eles sabem que eu sou ruim, mas essa escolinha é para toda a escola. Eu não vou virar motivo de chacota para toda a escola. Então, eu perdi a oportunidade de ver meu filho jogando futsal, porque ele disse, eu não vou, pai, de jeito nenhum. Então, a frustração é tão grande, por quê? Porque ele vai disputar com pessoas que têm mais qualidade do que ele. E aí o professor foi inábil de poder dizer assim, isso é uma participação, vem participar, vem jogar. Enfim, então olha só quanta frustração. E ele vai seguir com isso aí para a vida dele toda. Há um ano atrás, ou ano passado, o professor disse, rapaz, olha, teu filho adora, como é que é? Ele vive no futsal, ele quer participar. Opa, como é que é, meu? É meu filho mesmo? Porque ele já tinha dito que ele não vai. E aí, na escola, a gente não pode entrar para ver, né? Então, eles fazem a atividade de educação física deles sem a gente poder entrar. Então, para mim, é uma felicidade. Quando o professor me falou, eu disse, pô, esse não é meu filho. Esse cara aí é outro. Porque ele tinha horror a entrar numa quadra. Ele não tinha habilidade. E eu tenho certeza que ele deve ter um pouquinho do pai, sem dúvida nenhuma, deveria saber jogar. Mas vamos lá. Jogo cooperativo tem isso. As pessoas ficam juntas, né? E hoje é uma coisa muito bacana que a gente percebe. Nós atendemos na universidade durante as nossas semanas de atividades mais ou menos 10 a 15 mil pessoas, porque nós espalhamos várias mesas ali no nosso centro de convivência do setor norte. As pessoas ficam à vontade. Nós temos mais de 100 jogos. Aí o cara vai jogar baralho, o cara vai jogar dominó, o cara vai jogar xadrez. Ele pega ali o jogo que ele quiser. E aí ele fica à vontade. E tem os jogos que são competitivos, evidentemente. O xadrez é competitivo, não tem como ser diferente, o dominó é competitivo, mas existem os cooperativos, onde todos participam e é um barato, porque eles ficam, a gente começa às 9 da manhã e termina por volta de 19. Tem gente que fica lá uma boa parte do dia se divertindo, e aí vai buscar um outro colega, né? Eles se juntam e aí vão avançando nesse sentido. O jogo cooperativo, ele desenvolve a autoestima, né? E a aceitação, está todo mundo numa boa, né? Está todo mundo participando, enfim, não tem muita dificuldade. Enquanto que o jogo competitivo, ele estimula o quê? O individualismo. E o desejo que o outro sofra, né? No sentido de que, se ele perdeu, eu sou o vencedor. Eu sou o cara, eu sou o melhor. Então, isso acaba também sendo exteriorizado. O jogo cooperativo, ele fortalece muito essa questão da colaboração, por isso que é cooperativo, porque todos querem chegar ao mesmo objetivo, e se um empurrar o outro é muito mais fácil. É o sentimento que nós devemos ter sempre, né? É muito mais fácil eu caminhar conjuntamente do que caminhar sozinho. Enquanto que no jogo competitivo, nem todos, a gente sabe, nem todos serão atletas, nem todos serão bem-sucedidos. Por quê? Porque é uma característica. Um ganha e o outro perde. Quantas medalhas nós temos no estado do Amazonas, medalhas olímpicas? Pouquíssimas, 2. Né? E nós temos 4 milhões de habitantes. Desses 4 milhões de habitantes, pouquíssimos serão atletas com A maiúsculo, como eu gosto de grafar. Por quê? Porque não tem jeito. Não é todo mundo que tem competência, que tem habilidade para praticar uma modalidade esportiva. Enfim, eu gosto muito dessa concepção do Orlik, porque ele deixa claro naquilo que eu tenho que me apegar. E aí vai depender muito de quem, de qual profissional que eu quero ser.
Eu quero ser um profissional que estimule a competição ou quero ser um profissional que estimule a cooperação? Na minha perspectiva, eu prefiro que a cooperação seja maximizada e a competição ela seja minimizada no sentido de que apenas os que têm condições de competir vão competir, enquanto que todos podem cooperar. Para mim é fundamental que isso aconteça. Tá? Aqui são algumas ações que a gente faria, vocês iriam desenvolver aqui. O bambolê, vocês já viram a imagem, o nó humano, que é legal pra caramba. Passamos para o jogo simbólico, que são aqueles jogos que as crianças elas acabam desenvolvendo, estabelecendo o real, né, para o que ela tem que fazer, são as brincadeirinhas comuns. Tá? Aqui mais algumas delas. Tá certo? É o jogo do faz de conta. Eu já estou aqui me preparando para finalizar. Jogo de regras. Eu coloquei exatamente o xadrez. E a gente não tem como fazer diferente, porque o jogo de regra, mas esse tipo de jogo ele vai embora, tá certo? Elas acabam sendo desenvolvidas ao longo da vida, né? Mas as regras elas são adequadas de acordo com a tua necessidade. Então, eu posso alterar algumas regras para poder fazer com que a coisa fique mais estimulante. Tá? É o jogo, a gente chama de jogo social, né? Marcado pela atividade coletiva e presença de regras. E a cada conflito, a cada dificuldade, uma regra pode ser criada. Né? Então, eu tenho a modalidade em si, ela tem um regulamento geral, ela tem uma regra geral, mas para que eu possa fazer com que a modalidade ela seja praticada, o jogo seja praticado por todos, eu acabo minimizando as regras para poder fazer com que aquele cara que está lá embaixo, ele não tenha competência, ele possa participar. Essa participação ela é fundamental. Né? É claro que se ele permanecer com essa dificuldade, ele não vai seguir à frente, mas pelo menos ele vai ter a oportunidade de participar. Isso para nós é fundamental. Então, a psicomotricidade ela tem essa preocupação de fazer com que todos possam participar por conta do desenvolvimento do indivíduo de uma maneira geral. A gente está terminando. Os jogos motores têm aí a incumbência de desenvolver o lúdico nas crianças. Então, presentes em várias ações. Não pode ser diferente. Ele vai despertar a criatividade, recuperar danos causados com aquilo que a gente falou de queima de etapas. É fundamental que isso não possa acontecer. Vai seguir a vida toda, os jogos motores eles vão seguir o tempo todo e são importantes aí na reeducação e reabilitação pós-traumática. É algo que você não pode prescindir. É fundamental que isso aconteça de forma muito comum e muito frequente. Aqui algumas das atividades possíveis. Vamos trabalhar muito essa questão do cognitivo. Então, onde tem problema de memória, você joga essas terapias. Trabalhos como dama, dominó, enfim, são atividades e atuações que podem ser desenvolvidas com facilidade. Esses jogos motores aí são cada vez mais preponderantes na sociedade. A gente sabe que tem muita coisa do jogo eletrônico, né? São os chamados games, mas de 5 anos para 2020, 2015, 2014, mais ou menos, nós tivemos um retorno aos jogos de tabuleiro. Isso para nós foi muito bacana, porque a gente trabalha com isso desde 2017 e houve um crescimento muito grande. Esse mercado que tinha sido perdido pelos e-games, que na época era o Bambambam, continua sendo, tem gente aí vivendo de jogos eletrônicos, mas de qualquer maneira a gente acabou percebendo que as pessoas estão utilizando um pouquinho mais os jogos de tabuleiro, que para nós é legal. Essa é uma perspectiva. A gente ainda não tem um estudo, nós não conseguimos estabelecer alguém que estude por nós a característica do jogo em si, mas o que nós sabemos na universidade, com o nosso trabalho, é que no momento em que eles estão jogando, nós não vemos o uso do celular. O celular está lá, mas ele não é utilizado. Não há troca de mensagem de WhatsApp, não há participação em redes sociais. Eles ficam focados no jogo.
né? Então, para eles é importante eles estarem ali, eles estão socializando. Para nós que somos da educação, para nós é fundamental que isso aconteça. Então, tem gente que fica lá, quando nós estamos durante a semana, a última semana que nós fizemos foi em março, foi no dia 9 ao dia 9, 10, 11, 12, dia 13 de março, foi a última atividade que nós fizemos esse ano, já estamos nos preparando para o retorno. Nós tivemos a participação e o atendimento de mais de 20 mil pessoas. Porque como aquela época, aquela semana, era a semana de acolhida, então quem fez a acolhida não aos calouros, mas aos alunos de uma maneira geral, eu sempre sou contra esse negócio de acolher os calouros. Eu penso que tem que acolher todo mundo. Por quê? Porque não é todo mundo que é estudante, então nós acolhemos todos. Eles acham que é o calouro, o pessoal que está na organização, mas eu sempre destaco que a acolhida é para todo mundo, porque eu quero que o calouro interaja com o veterano. Então, nós atendemos em torno de 20 mil pessoas. Por quê? Porque todo mundo concentrou no centro de convivência do setor norte. Então, para nós foi muito bacana. Nós fizemos música, nós fizemos piada, né? Humor, levamos gente do humor, levamos atividades capoeira, levamos outras atividades diversas para que o cara pudesse estar ali em alguma ação. Eu não gosto de jogar. Mas ele está aqui ouvindo música. Aí eu fiz algumas entrevistas com algumas personalidades, enfim. O ideal era que as pessoas estivessem naquele ambiente e pudessem interagir. Tinha umas cadeiras lá, então, enfim, então foi um negócio bem bacana. Então, são alternativas que você faz para poder fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Tá certo, pessoal? Chegamos no horário certo. Esse material está à disposição para vocês. Vocês podem usar à vontade. Se precisar de alguma coisa, é só falar. E fique à vontade aí para as considerações finais, né? Estamos aí no limite, né, Link? Ok, meninas? Esperava vocês aqui, mas preferia que a Adri não viesse, não, porque a Adri está resfriada pra caramba. A Adri está muito resfriada, né, Adri? A Adri está travada. Lá, Ariana, complemente. Não, das atividades, né? Que eu tô falando, né? E vai mostrando as imagens, eu fico já imaginando o que eu posso proporcionar na sala de aula, né? Principalmente nesses jogos agora de tabuleiro, né? Na criança. Ariana, Oi. Deu uma piorada no teu áudio. Deu uma piorada. Veja agora, melhorou? Por favor. Agora. Melhorou. Aí eu fico imaginando como que eu vou trabalhar, né, na forma com ele, porque na sala de recurso é muito contato, né? Você tem que estar olho a olho. Sim. E trabalhar as atividades assim agora, nesse período, é meio complicado, né? Porque quem está junto com eles são os pais. Uhum. E mesmo assim, eles estão acompanhando as outras aulas do aula em casa, né? E eu fico imaginando, até montando aqui, faço tipo um cronograma já para poder fazer as atividades com eles. Mesmo sabendo que talvez o órgão público nem volte ainda esse ano, né? Mas vamos ver. O que eu acho que dá para pensar, Ariana, eu acho que assim, aqui foi aquilo que eu falei, né? A relação do pai com a criança hoje, ela é muito efetiva, né? Talvez o que dê para você estimular é assim, coisas que eles não fariam jamais, porque há essa separação, né? Ele deixa o filho na escola e vai embora para casa. Isso. E não podem mais fazer isso. Pelo andar da carruagem, o retorno às atividades do ensino da escola pública vai perdurar. Vai haver esse distanciamento, eles não vão voltar para a escola. Há uma movimentação dos próprios professores para que eles não voltem mesmo. Né? E tem sentido. Né? Cada um tem a sua motivação criança, e eu não critico. Não critico porque a gente também tinha uma certa restrição do Gilmarzinho voltar para a escola, mas com máscara e tal, aquela preocupação. A máscara para mim é inconveniente, eu sei o prejuízo que é. Mas o que talvez desse para fazer é você propor essa ação, aquelas ações que você está planejando, com base em várias ações que nós temos aí. Tem muito. A unidade 3 é bacana, a unidade 4 tem muita coisa boa, tem os jogos também. Se por acaso tiver alguma dificuldade, é só falar que a gente disponibiliza. Eu tenho os vídeos também. Fazer com que eles desenvolvam em casa. Né? Desenvolvam em casa. Para que eles façam o papel que você faria lá.
né? Que aí talvez seja uma coisa bacana, por quê? Porque essa relação, esse estreitamento de relação entre pai e filho, entre família e filho, ela vai ser muito mais ajustada. Por quê? Porque eles vão ter que fazer. Eles serão os protagonistas da ação. O pai vai estar ali no protagonismo da ação. Entendeu? Então, talvez seja uma coisa bacana de você. Já planejou? Ó, pai, vamos fazer isso hoje. Vamos experimentar fazer isso aqui. Mas, como você... Não sei se você está desenvolvendo a ação no vídeo, faz a ação no vídeo e pede para ele repetir em casa. Isso é legal, porque nem todo pai tem essa oportunidade. Então, porque talvez seja bem bacana. E que talvez facilite o teu retorno às atividades. Sim. Porque ele já vai voltar com esse aprendizado melhorado. Né? Essa relação pai e filha é fundamental. Tem muita criança que vai para a escola para receber um carinho, um agrado da professora, do professor. Isso é verdade. Entendeu? Por quê? Porque em casa não tem. É muito largado. E no caso especificamente da criança com deficiência, muito mais ainda. Eu falo para os meus alunos, nós temos um programa chamado ProAnd lá na universidade, coisa de 20 anos. Há 20 anos atrás, não existia deficiente físico. Por quê? Porque o deficiente físico ele era muito discriminado. A família colocava num quartinho e ele ficava escondido. Então, você não sabia. Hoje, não. Hoje eles ganharam espaço, hoje eles ganharam a sociedade, hoje tem ônibus diferenciado, tem políticas diferenciadas. Então, aproveitar isso, né, e fazer com que eles possam melhorar este relacionamento e levar isso para dentro da sala de aula quando vocês voltarem a se encontrar. Entendeu? Então, isso aí pode ser algo bacana para melhorar o desenvolvimento deles. Beleza. Alguma coisa, Adriana? A Adria está travada. A Adria está... Estava travando o vídeo dela. Está travando mesmo. É a internet. A gente paga um pacote e nem sempre eles nos dão isso aí. Aí, dependendo do local, quando eu estou fazendo a minha live, eu fico desesperado. Ontem eu estava chegando em casa e estava estava relampejando. Digo, ai, meu Deus! E eu tá no canal uma entrevista com um cara que teve na linha de frente da Covid, né? Que é o Dr. Carlos. Putz, eu preocupado porque ele tinha replicado para um monte de gente nas redes sociais e tudo, e só faltava essa. Eu tive um problema numa outra live que eu fui falar com um cara que foi árbitro FIFA de futsal. E aí a sala estava programada para receber em torno de 40, 50 pessoas. Nós tivemos mais de 60, né? E nesse dia, a energia elétrica lá em casa foi embora. Pelo amor de Deus, e agora? E o controle da aula era no meu computador através do Zoom. Eu ainda estava usando o Zoom, estou usando hoje o StreamYard. Aí eu estava usando o Zoom, eu digo, agora lascou-se. Aí o que eu fiz? Liguei o meu celular, peguei uma lanterna, né? E fiz a aula, eu fiz o início do trabalho até a luz voltar. Então eu fico desesperado. Mas diga lá, Adria, tudo bem agora? Alguma complementação? Agora vocês estão me ouvindo? Não, professor, eu até esqueci o que eu ia falar aqui, que tudo caiu aqui. Nem lembro mais. Eu só queria perguntar, na verdade, se você vai deixar alguma atividade pra gente. Na verdade, assim, eu iria fazer a avaliação aqui. Né? Eu vou conversar aqui com o pessoal, como é que nós vamos fazer. Eu não me preocupo muito com essa questão de avaliação. Eu sou do cara assim que o aluno só reprova comigo se ele não tiver frequência, né? Eu acho que olha aí, a Adria caiu. Caiu de novo. Depois ela vai ouvir. Então eu não tenho muito essa preocupação, Ariana, para mim a avaliação ela é uma parte do processo, mas não é o fundamental. Acho que é muito mais legal essa interação, essa relação. O importante é que vocês... Está voltando, deixa ela voltar. Deixa ela conectar de novo. Eu sei que para você... Viu, Adria? Eu estou falando que para vocês essa questão da avaliação ela é fundamental. Como é que eu faço a minha avaliação? Eu não sei... Eu vou perguntar para o pessoal. Quantas pessoas tinham que estar aqui conosco? Eu não sei quantas são. Se não me engano, eram 9, 10, enfim. Então, eu não tenho muito essa preocupação com a avaliação. Para mim, é mais importante a participação.
Então, se por acaso for obrigatório fazer, eu coloco para vocês, mas é uma questão mais de questionário, alguma coisa nessa linha. O que mais me interessa é saber se eu consegui passar alguma coisa de bom para vocês. Isso, para mim, é fundamental. Se nós tivéssemos na prática, seria muito melhor, que vocês iriam brincar e praticar aquilo que nós estamos falando. Como não teve jeito, é normal, fica tranquilo. Beleza, meninas? Ok? Antes que caia de novo, Ada, tudo bem? Tudo. Agora... Então, pronto. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos. E aí, se houver alguma coisa, eu coloco no portal e aí vocês vão saber o que tem que fazer. Beleza, meninas? Ok, prof. Falou? Obrigada, Forte abraço a todos vocês, viu? Até mais. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.